Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Você que está aqui pela primeira vez, meu nome é Ronildo Medeiros, sou um cristão servo de Deus e o objetivo desse canal é trazer a palavra de Deus de forma simples, segundo a Sagrada Escritura, com diversos temas sobre ela, para que você entenda, para que você tenha discernimento para ensinar outras pessoas, para entender como funciona o processo espiritual e para que você possa, na sua caminhada, ser fortalecido em Cristo Jesus. Amém, queridos? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante que é a tentação. Nós sabemos, meus amigos, que a tentação, ela, para ser mais específico, ela é um estímulo ou uma indução a um ato que pareça atraente, mas que é inapropriado ou contrário à palavra de Deus. Amém, queridos? E antes de a gente aprofundar um pouco mais esse tema, eu gostaria de te convidar para que você possa aqui na descrição, você possa clicar no primeiro link ao qual você vai ser direcionado para participar da nossa comunidade no WhatsApp e estar por dentro dos próximos vídeos que a gente for postar. E no caso a gente posta cerca de 4 a 5 vezes por semana, com diversos temas que certamente vai te edificar. E gostaria de convidar também para você clicar no segundo link, que é onde é o nosso site, você vai ser direcionado, ao qual nós colocamos estudos sobre a palavra de Deus, vídeos evangélicos, devocional, esboço de pregações, estudos sobre mensagens de líderes, teólogos, pastores, e também você vai conhecer lá o meu testemunho. Amém? Queria te convidar para você também curtir, se inscrever no canal, compartilhar, para nos ajudar, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e possa recomendar para mais pessoas. Amém, queridos? Então, quando nós passamos da premissa do que nós já entendemos que a tentação é um estímulo ou indução a fazer algo que pareça atraente, mas que na verdade não é, eu gostaria que você lesse agora comigo que a palavra de Deus diz em Tiago 1,14, que diz assim: mas cada um é tentado quando é traído e engodado pela sua própria concupiscência. Então eu quero ler com você aqui o que significa. A palavra engodado, ela pode ser definida como isca, né? Como atraído. E a palavra concupiscência, ela tem anelo com a questão de prazeres sensuais, materiais, né? Com prazeres de ostentação e coisas desse tipo. Então, quando o Tiago ele diz que cada um é tentado quando é atraído, então é atraído, enganado pelos próprios desejos da sua carne. Aquele que é mais atraído por questão sexual vai ser atraído e enganado na área sexual. Aquele que tem mais desejos em coisas materiais é atraído e enganado ali, naquela coisa ali material. Outros no vício, e por aí vai. Mas entenda como eu prezei aqui em dizer, é enganado, meus amigos. E eu gostaria que você lesse comigo que a palavra de Deus diz assim, que a pergunta que nós devemos fazer é: quem é tentado? Eu quero te dizer, queridos, que são todos, né? Porque a palavra de Deus diz assim, ó, 1 Marcos 12:13: e logo o Espírito impeliu para o deserto, e Eli esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Então eu quero que você entenda um segredo aqui interessante. Após o momento que Jesus ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. E ali no deserto, ele ficou 40 dias sendo tentado por Satanás. E ali tinha o que? Feras, animais selvagens e os anjos o serviam. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui, nesse trecho, para que você entenda, no versículo 11 fala que Jesus ele acabava de ter sido ser batizado por João Batista e se abriu nos céus, né? Qual Deus disse que ele era o filho amado em quem ele se compraza.
E aqui eu quero que você entenda que todos nós somos tentados, a primeira coisa, porque assim como Jesus também, para nos dar o exemplo, foi tentado, vai acontecer com a gente também. Eu quero que você entenda com que frequência nós somos tentados. Nós somos tentados sempre. Eu quero te dizer algo interessante de acordo aqui conforme o que aconteceu com Jesus, principalmente depois das grandes bênçãos. Jesus acabara de ter sido batizado e os céus se abriram, veio uma pomba e Deus deu testemunho sobre ele. E ali, após aquele fato, o Espírito o levou para o deserto. E ali eu quero que você entenda que Jesus foi testado no deserto durante 40 dias por Satanás. E eu quero que você entenda que ele estava entre as feras e os anjos o serviu. Então eu quero que você entenda que no momento de provação se levantarão coisas contra você, né? Assim como diz aqui o exemplo das feras. Mas eu quero que você entenda que os anjos de Deus estão com você nesse momento. E você pode orar e você pode clamar o nome de Jesus, sim. Entenda isso. E quando nós somos tentados, talvez você me faça essa pergunta, e eu vou te dizer que lê comigo que a palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 4, nos versículos 2 e 3, a palavra diz assim: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a essa pedra que transforme essa pedra em pão. Então vamos lá, Jesus foi tentado 40 dias e naqueles 40 dias ele não comeu coisa alguma e teve fome. E naquele momento que ele teve fome, né, quando finalizou ali, o diabo veio e disse para que ele transformasse aquelas pedras em pão. E o que eu quero que você entenda? Qual era a fragilidade de Jesus naquele momento? A fome. E o diabo disse: transforma essa pedra em pão. Então eu quero que você entenda que as tentações, elas geralmente vêm no momento de maior fragilidade, na área sua de maior fragilidade. Então é preciso que nós possamos estar vigilantes e possamos identificar quando essas situações elas acontecem nas nossas vidas, para poder identificar os níveis de tentações e as áreas que estamos sendo tentados. Você entende isso? Esse é um dos grandes segredos para sairmos vitoriosos de situações como essas, queridos. É muito importante que nós tenhamos atenção em relação a isso. E em que áreas nós somos tentados, né? Nós podemos falar aqui também, por exemplo, aqui, todas, né? Eu posso ler aqui Lucas 4:3, ao qual foi tentado Jesus depois quando ele teve fome. A gente pode ler também Lucas 4:6, que a palavra diz assim: e disse-lhes o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Então nesse caso foi o que? Foi a tentação através de poder, de fama, de glória. Se a gente lê também o versículo 9, que a palavra diz assim: levou-o também a Jerusalém, pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, né? Então quero que você entenda, nesse caso aqui é algo que de tentar ao Senhor Deus. Então, meus amigos, existem casos como esse que eu tinha citado anteriormente no momento de necessidade, mas pode sim também no momento aproveitando ali a oportunidade contra a sua vida, questão de oferecer poder, de se sentir superior, né? Ou pode ser também na questão de tentar o poder de Deus e o nível de preocupação com Deus de você distorcendo o plano de Deus para a sua vida. É preciso ter muito cuidado com isso, né? Aqui Satanás falou com Jesus, né? Atira-se daqui, né, do templo, né? Se lança-te daqui abaixo, se tu és filho de Deus, né? Na mentalidade dele era que os anjos acerca de ti o guardarem, mas não é dessa forma, desse propósito que Deus nos ensina, né? Não tentará o Senhor Deus, é agir com confiança no seu poder. E assim pode acontecer na sua vida, né? De você querer tentar o que a própria Escritura diz e distorcer a verdadeira mensagem do Evangelho. Então, tem esse discernimento.
tenha essa atitude de observar aos redores, amém, meus queridos? E eu gostaria de ler com você o a palavra de Deus, né, para completar essa parte aqui, que diz em 1 João 2,16, a palavra de Deus diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Então, quando uma pessoa está andando nas práticas do mundo, ela é o que? Através das concupiscências, dos desejos da carne, dos desejos dos olhos e a soberba da vida, né? Então, é preciso ter muito cuidado em relação a isso. Nós precisamos estar com nossos olhos voltados para Jesus e não viver como o mundo vive, e sim viver de forma espiritual, como Deus nos ensina a viver através das Sagradas Escrituras. Amém, queridos? Com qual frequência somos tentados, meus amigos? Em todas as áreas. Eu quero que você leia comigo que a palavra de Deus diz em Lucas também, no versículo 13, que diz assim: e acabando o diabo toda tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então significa que ali terminou aquela tentação, mas houve outras vezes. Então eu quero que você entenda que as tentações, elas são contínuas na vida do cristão. Ela acontece e pode acontecer de novo, novamente, de formas diferentes ou talvez daquela mesma forma. O que nós precisamos estarmos é, como Jesus diz, vigilantes em oração para entendermos os sinais. Amém, queridos? E aí você me pergunta qual o propósito de Deus em permitir as tentações. E eu digo para você, queridos, nos provar. Porque a palavra fala assim que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para poder ser tentado. E eu quero que você entenda que quando se trata da nossa vida, da nossa caminhada cristã, Jesus venceu por nós, queridos. E nós também podemos vencer no nome dele. E quando nós passamos por tentação, entenda que é para nos provar e para aprendermos algo, ao qual o Senhor se alegrará de nós. Se nós lermos, por exemplo, aqui em Gênesis 22:16, a palavra de Deus diz assim, dizendo Deus a Abraão, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho único, né? Aqui fala da passagem ao qual Abraão, ele foi tentado a sacrificar o seu filho Isaque a Deus. E quando ele estava disposto a fazer aquilo que Deus tinha determinado, era um homem de tanta fé que ele sabia que se fosse necessário, Deus ressuscitaria a Isaque. Mas eu quero que você entenda que esse é o propósito de Deus para nos provar. Amém, queridos? Então, não desista, fique firme, entenda os propósitos, entenda os sinais, saiba que os anjos de Deus são contigo, assim como cuidaram de Jesus e cuidam de você também nos momentos, cuidam de mim também nos momentos de adversidade. Amém, queridos? E como nós alcançamos a vitória nas tentações? Usando a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 4, no versículo 4. A palavra de Deus diz assim: e Jesus lhes respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Meus amigos, aqui ele havia se tentado em transformar a pedra em pão. Mas Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que que vem de Deus. Então quero que você entenda que muitas vezes nós somos tentados a ter uma vida diferente da vida que Deus quer para mim e para você. O que nós precisamos entender é que nós precisamos viver da palavra de Deus, viver no centro da vontade de Deus. Existem sacrifícios, exige, né, algumas exigências,
Mas o que nós precisamos é entender que tudo na vida há um propósito de Deus para nós. Jesus entendia isso perfeitamente, sabia que aquilo não era o plano de Deus, não era o momento. E que também aquela colocação, aquela maneira, aquele pensamento não era correto. E sim o pensamento de viver na dependência de Deus. No versículo 6, por exemplo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo esse poder e essa glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então, meus amigos, devemos ter cuidado para que as coisas oferecidas pelo mundo não tomem o lugar de Deus no nosso coração. Amém? Nós precisamos estar firmados em Deus, né? Vivemos conforme o que Deus tem preparado para nós, de forma que agrade a Deus. Por melhor que seja a opção, a alegria, o divertimento, o lazer, ou a festividade, se não estiver conforme a palavra de Deus, não é condizente. Entende, querido? É tentação. É tentativa de te levar para o pecado. Se nós lermos aqui no versículo 12, por exemplo, o momento que Satanás diz assim, lance-te daqui de baixo, né? Porque a palavra diz: mandarás os teus anjos acerca de ti que te guardem e te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Então entendo que muitas vezes o diabo ele distorce a palavra, assim como ele disse no jardim que se Adão e Eva comessem o fruto, certamente eles sereis como Deus. Ele distorceu a palavra porque eles já eram como Deus. E aqui ele distorce a palavra, ele usa uma palavra para tentar mostrar um ponto de vista, só que na verdade o propósito era outro. Ele estava mudando a palavra, tentando mudar a palavra. Então nós também temos que ter cuidado com isso, com a palavra distorcida, né? Uma palavra diferente para tentar confundir, para tentar mudar o evangelho e o seu contexto. Deus ele é fiel com a palavra dele, então nós devemos ter entendimento da palavra dele. Amém, queridos? Quero que você entenda isso. Nós alcançamos a vitória usando a palavra de Deus, né? Conforme está escrito, conforme a vontade de Deus. E nós também alcançamos a vitória usando e tomando posse da armadura de Deus, porque em Efésios 6:10 diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E Deus diz a Paulo que o poder, né, a graça dele bastava, porque o poder dele aperfeiçoava na fraqueza de Paulo. E assim também acontece nas nossas vidas. Mas se nós buscarmos da armadura de Deus, a presença de Deus na nossa vida, o próprio poder de Deus já nos fortalece para poder nos dar a vitória. Então não esqueça disso, meus amigos. Não se esqueça disso em momento nenhum. Amém, queridos? Nós somos tentados, especialmente depois das grandes bênçãos. As tentações muitas vezes vêm nas áreas de fragilidade, mas também vêm em todas as áreas. Com qual frequência são as tentações? Elas são contínuas, né? Qual o propósito? Nos provar como alcançar a vitória usando a palavra de Deus, e alcançamos a vitória através de usarmos as armaduras de Deus. Amém, queridos? Todos são sujeitos à tentação, mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que a palavra de Deus nos diz. Então precisamos estar atentos nesses sinais. O objetivo desse vídeo é te abrir sua mente, trazer fortalecimento para que você esteja preparado e atento nesses momentos quando acontecer na sua vida de tribulações. Amém, queridos? Espero que você possa ter gostado do vídeo. Compartilhe, comente o que você achou, o que você gostou, o que você entendeu, para que juntos nós possamos crescer e levar a palavra para mais pessoas. Que Jesus te abençoe grandemente, queridos. Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Jesus te abençoe.